Você tem alguma memória de infância que é tão longínqua, é tão não clara que você duvida de que ela de fato aconteceu? Que você parece que lembra, que parece certo que você sentiu, que você testemunhou, que você vivenciou alguma coisa, mas faz tanto tempo, você perdeu tantos detalhes que o que você lembra não dá pra saber o quanto isso misturou com o que a sua própria mente criou desse evento, ou você só lembra de certos lampejos e não sabe o que é real e o que você esqueceu e a sua mente tá só preenchendo. Vários momentos da minha vida, quando eu vou relembrar, essa sensação me pega muito forte. É esquisito sentir que você não tem recordação 100%, você não tem certeza do que aconteceu na sua vida. Só que é mais estranho ainda você experimentar essa sensação imediatamente após vivenciar o evento. Como foi o caso comigo assistindo o especial Vault Dude de 616, que eu ainda tenho dificuldade de acreditar que realmente existe. Para quem não sabe do que eu estou falando, o 616 foi a primeira produção da produtora canadense Fresh TV. Ele conta a história de 6 adolescentes: a certinha Jen, a gótica rabugenta Nikki, a patricinha Caitlin, o artista Wyatt, o cara largadão Jude e o malandro Jonesy, que se reúnem em um shopping depois da escola e vivem todo tipo de drama adolescente imaginável, como arranjar um emprego, romances, pressão social e... Cólica de mulher. A série não veio a ter tanto sucesso quanto a sua irmã Drama Total, mas mesmo assim tinha histórias e personagens divertidos, com piadas mais adultas e de vez em quando até temas mais sérios. Ela passou no Cartoon Network no Brasil, mas é meio que uma relíquia do seu tempo, como qualquer mídia que fala de adolescentes. E eis que, dia 12 de setembro de 2018, eu encontro na minha inscrição da Switchboard Network, que por sinal é o canal do YouTube do ator Christian Potenza, que é a voz original do Chris McLean, do Ilha dos Desafios, e do Jude, do 616. Eu encontro nada mais nada menos que um episódio de 7 minutos de 616 falando sobre eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. O quê? Quisera eu estar brincando, mas essa é a verdade. Eles realmente trouxeram o 616 de volta depois de 8 anos de ausência para fazer um vídeo educativo sobre votar nas eleições de meio de mandato americanas. Apesar do desenho ser canadense, é muito esquisito esses personagens que você via passando no Cartoon Network de repente começar a falar sobre legalização de armas, Donald Trump, Tratado de Paris, racismo. É uma coisa muito bizarra. O episódio basicamente mostra a Jane muito preocupada com o seu dever cívico de votar, incentivando os outros amigos ou tentando convencer outros a votar. E isso desenvolve vir uma discussão política sobre o que se vale o seu voto, sobre o impacto que isso pode ter, a responsabilidade. Isso sem contar o fato de que a Fresh TV, ela parece que aproveitou o fato de que tá no YouTube e não numa emissora infantil e não tá nem aí pra palavrões, pra referências mais sexuais e umas referências bem diretas quanto a certos hábitos de certos personagens. E esses palavrões, essas referências mais adultas e começar a falar de política é muito bizarro. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender por esse vídeo, mas é uma dissonância muito esquisita. Mas esse tipo de coisa não é lá uma grande novidade, principalmente em desenhos. A animação, principalmente no ocidente, é destinada majoritariamente para crianças. Crianças que estão no momento de formação, de absorver conhecimento, de ser facilmente moldável pelo que ele é apresentado pelo mundo à sua volta. Então, muitos desenhos se veem na obrigação, na responsabilidade de infundir valores morais. Vai crescer aprendendo. Mesmo se não quisesse, toda obra tenta passar alguma moral, mesmo que não intencionalmente. É uma coisa inexplicável. Aí, falando nisso, a hashtag ele não. Mas tem formas corretas e não tão corretas de se fazer isso. E por mais louvável que seja uma produtora, uma emissora querer transmitir uma mensagem positiva sobre um assunto sério, você tem que ter muito cuidado para
tratar esse assunto com a seriedade, com a dignidade que ele merece. São muitos os casos em que simplesmente não levam a sério o suficiente, que a mensagem está presa numa metáfora que acaba se perdendo, às vezes indo até contra o que a mensagem deveria ser. Às vezes a obra original simplesmente não foi feita para comportar esse tipo de assunto, e aí fica uma dissonância muito grande entre o que quer ser dito e o que é a identidade da obra. Porém, tem outras séries que conseguem passar essas mensagens de uma forma sensível, respeitosa e de forma efetiva, eficaz pro seu público. É só você pensar o Steven Universo, que trata de identidade, depressão, relacionamentos abusivos, dificuldades de relacionamento em geral. Ele sabe muito bem, mas a série é feita para falar desses assuntos. Ou alguns casos até bem feitos, em que, por exemplo, o Ok Caio, que teve um episódio recentemente, 2 meses atrás, que é anti-armamentista. É um episódio sobre os perigos de você dar arma para qualquer pessoa. E ele trata isso da forma mais ok Caio de se tratar isso. Ele não se altera pra de repente ser super sério. Não, ele fala esse assunto de uma forma não boba, mas ainda sendo boba no estilo ok Caio. E é um episódio que claramente tem um posicionamento político, dá pra ver, fica evidente, mas você não duvida que isso é um episódio de Ok Caio, você não tem a noção de que, nossa, eles pararam tudo pra falar sobre anti-armamentismo. Não, eles pegaram um personagem doido de Ok Caio, exagerado, e ao invés de armas são um botão, um controle remoto que você aponta para as pessoas, elas viram um esqueleto. Eles usam os elementos que você está acostumado com o desenho para contar a versão desse desenho de uma história anti-armamentista. E isso é o ideal a se fazer. E infelizmente, para cada episódio muito bom sobre racismo no Super Choque... O que o seu filho ouviu, Hawkins? Eu não estava falando dele. Não, você estava falando da raça dele, só isso. Eu conheço seu tipo, Foley. Vejo seu tipo a vida inteira. O intolerante, bom e honesto. Ele trabalha tão arduamente que não vê mais nada. Enquanto isso, o mundo muda, gira, cresce e ele fica cego a isso. Ignorante e orgulhoso de tudo. Tem uns 5 ou 6 episódios sobre dislexia do Super Choque. Eu tenho que ampliar isso. Vai lá, Adam. Número 1. Vire... Já é difícil abordar esse tipo de episódio em uma obra destinada a pessoas mais velhas. E quando se tratando de crianças, tem que ter o dobro de cuidado, porque o perigo é maior ainda. Porque você tem que equilibrar ser sério no que você quer falar e conseguir falar no nível que uma criança vai entender sem desrespeitar a inteligência dela. E se você erra o mínimo, perde uma ou autenticidade ou seriedade. Mas depois de tudo isso que eu falei, esse episódio funciona? Pior que sim. Apesar da estranheza que é ver esses personagens de repente falando sobre política, não dá pra negar que ainda mantém a essência, a identidade do 616. O senso de humor é o mesmo, tudo é idêntico, a animação é a mesma, tem a mesma qualidade, na verdade maior porque é em HD enquanto a série original não tinha, e os personagens são as mesmas vozes do elenco original. Isso não foi dublado e duvido que venha a ser. Inclusive a Megan Fallenbock, que era a dubladora da Jane, que foi demitida da Fresh TV por razões suspeitas e até por isso que não dublou a Gwen no Totodramarama. E, bom, vai ser a última chance da gente rever ela, então pelo menos isso. Mas mais importante que isso, apesar dos 7 minutos serem dedicados exclusivamente para discussão política, para passar uma mensagem, eles não traem a essência dos personagens. Todos os personagens são extremamente fiéis a como eles eram e a discussão política flui deles, vem a partir da personalidade deles. A Jane, por exemplo, que na série original era super certinha, ela seguia as regras, ela gostava de tudo ser em ordem, ela é que começa a falar sobre se registrar para votar, sobre a responsabilidade do seu voto, enquanto a Nick, ela era gótica, ela não ligava para as coisas, ela fica com todo o discurso de que a gente votar vai fazer diferença. O Jones é um tonto pró-Trump que
por que não? A Caitlyn, ela é completamente alienada. E o Wyatt é incrível porque ele tem mais personalidade nesses 7 minutos do que no desenho inteiro em 93 episódios. É uma coisa muito esquisita. Ele fica desesperado, ele tá completamente preocupado com política, com as notícias. É muito da hora. Eu nunca gostei do Wyatt até agora. Então o veredito é que, apesar da completa aleatoriedade que é isso, e eu gostaria muito de saber como foi a reunião em que alguém decidiu financiar esse projeto, o que alguém fez para convencer uma pessoa a aceitar isso. Apesar de tudo isso, funciona muito bem, tanto quanto um vídeo educativo quanto um mini episódio de reunião de 6/16. Eles conseguem tratar o assunto ao mesmo tempo de forma séria e manter a identidade do desenho, apesar de que ainda parece que foi uma alucinação febril. O que resta saber é, e mais pra frente, será que vai ter mais episódios de 6/16? Os produtores deram a entender que isso vai ser o primeiro de alguns, mas eu acho que a gente tem que pensar maior. E as outras séries da Fresh TV? Que vídeos educacionais a gente pode falar? A gente pode ter um episódio sobre aborto na Onda, um episódio de direitos trabalhistas em Drama Total, ou sei lá, um episódio sobre meio ambiente no Garage Band, mesmo que seja só pra ter mais um episódio de Garage Band, essa série que morreu cedo demais. Enfim, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. O episódio tá de graça no YouTube, vai ter um link aqui na descrição. E se você gostou também, dá uma curtida no vídeo, se inscreva se você gostou desse canal. Eu duvido que você vai ver outro canal no YouTube brasileiro falando sobre esse especial. Então, para mais vídeos inesperados, se inscreva e clica nas notificações só para garantir que o YouTube vai te lembrar que eu existo, porque tá difícil. Mostre para os amigos, se você conhece aquele amigo que por acaso gosta muito de 6/16, manda ele para mim, eu acho que ele vai gostar. Me siga nas redes sociais e, pois bem, o vídeo fica por aqui. Eu fui o Mas Kalenka, isso foi o Lars Kalenka, uma produção parcialmente satisfatória e até mais.